Sim, eu sei que demorou um pouco, mas vocês pediram bastante e apesar da demora, tá na mão, chegou o Asus TUF F16. Esse aqui é um notebook bem interessante, por quê? Porque ele tá num excelente valor, nessa versão aqui tem RTX 4050, que na teoria é bem forte, e além do que, já é uma atualização de um notebook que a gente já conhece e sabe que é muito bom, que é o Asus TUF F15. Esse aqui é o F16, então ele tem 16 polegadas de tela, tem um design bem parecido, mas com algumas diferenças. E tem mais uma coisa, esse notebook aqui já existe há um tempo, tá? Nós já temos esse notebook aqui há um tempo no mercado. Mas a questão é que ele não valia muito a pena, era muito caro. Só que agora ele ficou barato. Isso porque também agora a Asus lançou o novo Asus TUF F16 com a RTX 5050, que tá custando 10 mil reais no site deles. Vocês estão vendo aí, né? Acabou de ser lançado lá no site deles. Então eles lançaram uma nova versão com as novas placas de vídeo 50 e aí a versão com a RTX 4050 abaixou de preço. Então tá um preço bem interessante. Neste exato momento que eu tô gravando o vídeo, esta versão aqui do Asus TUF F16 que eu vou abrir com vocês, que tem uma RTX 4050, tá saindo por volta dos 6.999 no Mercado Livre, aplicando um cupom no próprio anúncio. Então, geralmente, ele custa na faixa dos 6 mil reais, entre 6.700 a 7 mil reais, mas nessa faixa dos 6 mil reais. E por que ele pode ser bem interessante? Porque tem um bom processador, uma boa placa de vídeo, uma boa construção, mas sem enrolação. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, tá aqui na mão, então, Asus TUF F16, como eu falei, não é uma novidade, não é um produto em si novo, né? O novo é a versão com a RTX 5050, mas agora esse aqui que tá valendo a pena. A versão com a RTX 5050 provavelmente só vai valer a pena daqui bastante tempo, porque vai ter que abaixar muito, né? 10 mil reais. Tá louco, tá muito caro, mas esse aqui deve ser bem interessante. Eu nunca testei nenhum Asus TUF F16, esse aqui ó, novinho, lacrado, ó, lacradíssimo. Vou abrir aqui com vocês. E como eu falei, eu nunca testei nenhum Asus TUF F16 aqui no canal. Apesar de não ser um modelo que foi lançado exatamente agora, ele é uma atualização do Asus TUF F15 basicamente, né? Aqui nós temos 16 polegadas de tela, mas um design bem parecido. Então a caixa tá aqui, ó, a caixa padrão da TUF, escrito F16. A gente abre ali o lacrezinho que vocês viram abrindo e abre a caixa desta forma aqui. Bom, aqui tem esse formato de caixa da Asus, né? Eu acho bem legal, bem bonitinho. Aí aqui nós temos o notebook em si. Não aparenta ser muito pesado. Temos manual de usuário, fica aqui ó, no meio. Então aqui no meio nós temos o manual e guia de usuário. Numa lateral nós temos o carregador, lacrado, ó, notebook novinho, cara. 240 watts, então a gente já sabe que esse aqui não é um notebook que na teoria é capado, né? Vamos ver. Porque o que acontece, se a gente pega o Lenovo Lock com a RTX 4050 ou o Acer Nitro V com a RTX 4050, os dois são mais baratos do que esse notebook. Mas esse notebook tem diferenciais. Primeiro, ele é mais forte na teoria, porque a placa de vídeo não é capada. E também, eu acho que ele tem várias outras coisas a mais que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Por isso que ele é uma opção bem interessante. Você paga um pouco a mais, mas você está levando muita coisa a mais. Então tem aqui o carregador dele e na outra lateral da caixa, o cabo que liga no carregador. Já vou deixar aqui fora porque vai ter que usar esse carregador para ligar o notebook, né? Porque ele não liga se não estiver ligado na tomada a primeira vez, né? Sempre quando você comprar um notebook novo, saiba que você precisa ligar ele na tomada para que ele ligue, né? Então a maioria dos notebooks não liga se você não colocar ele pela primeira vez na tomada. Então tirando aqui, temos o Asus TUF F16, que é idêntico ao Asus TUF F15. Olha isso, é o mesmo design, tá vendo? Igualzinho. Nós temos uma tampa aqui de alumínio na parte de trás, com o símbolo TUF, com esses outros símbolos aqui na lateral. Nós temos essa parte de trás dele com saída de ar e esta outra parte que já faz parte do Palm Rest, tá aqui também. Deixa eu tirar esse saquinho daqui. Já na parte de baixo é também idêntico ao Asus TUF F15. E aí vai aquela minha crítica ao Asus TUF F15, né? Que o Asus TUF F15 poderia ter 16 polegadas sem precisar mudar o tamanho do notebook. Tá aqui a prova, ó. Nós temos um notebook do mesmo tamanho do Asus TUF F15, mas com 1 polegada de tela maior. Esse é o Asus TUF F16. Então a gente vai abrir aqui agora, ó. Abre com uma mão, ó. Tá aqui ó, o certificado de garantia, informações importantes e o teclado que nós temos no Asus TUF F15. Tá aqui ó, um teclado bem legal, com o botão power separado. Deixa eu ver se ele vai ligar, ó. Não liga. Se eu não ligar ele na tomada para desbloquear, ele não vai ligar. E esse daqui é um notebook muito interessante. Primeiro, ele já tem Thunderbolt 4, já dá para ver aqui o adesivo, ó. Então essa USB-C dele aqui é sensacional. Segundo, ele já tem G-Sync.
Tá vendo aqui, olha, se ele já tem G5, é bem provável que ele tenha também NVIDIA Optimus, o que dá pra gente escolher a placa de vídeo dedicada RTX 4050 como prioritária nessa tela. Ele já tem aqui também um i5 e a RTX 4060 e várias conexões interessantes. Então, bom, sem enrolação, deixa eu ligar esse bichão aqui que eu tô bem ansioso para testar ele. Fiquem com os takes dele aí e eu já volto. Só te custa um like nesse vídeo e pronto. Esse aqui realmente tem tudo para ser um dos melhores custo-benefício para se comprar, porque você tá levando tudo de potência, de qualidade, de construção, de tudo e por um bom preço, né? Mas vamos ver, eu vou tentar caçar defeito nele pra gente ver, porque claro, tudo tem defeito, né? Já volto, galera. Tamo junto. E bom, pessoal, estamos aqui de volta, já passou alguns dias aqui com o F16 e vamos a algumas coisas que vocês precisam saber. Primeiro, como eu falei, esse notebook não foi lançado agora. Ele foi lançado no Brasil há uns 2 meses mais ou menos uns 2 meses atrás. Aí você fala assim, pô, mas lançou há 2 meses e já lançou a versão com a RTX 5050? Sim, mas é porque ele é exatamente o mesmo notebook, só muda a placa de vídeo e a versão com 5050 em relação à versão com 4050 é muita pouca diferença. É mais para entusiasta mesmo que quer ter a placa mais nova, por isso que eles lançaram a versão com 5050, mas como eu falei, essas duas versões são novas, foram lançadas agora no mercado brasileiro, mas a versão com 5050 tá bem caro. Mas vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber desse notebook aqui é o seguinte, ele impressiona muito, porque ele é muito completo, vocês vão ver que ele tem muita coisa muito completa, porém, uma coisa que ele não impressionou tanto, no meu caso, foi em relação à potência. Ele é sim um notebook potente, mas eu esperava mais. Eu esperava, por exemplo, que ele ganharia muito disparado do Loki com a RTX 4050. E não é o caso. Vocês vão ver o porquê. Bom, como eu falei, então, esse notebook aqui, bom, primeiro questão da construção, né? Ele tem aqui a tampa em metal. Isso aqui já é um ponto muito positivo. Por quê? Porque nenhum notebook dessa categoria de preço tem tampa em metal. Então, isso é bem legal. Se a gente comparar com o Loki com a RTX 4050 ou com o Acer Nitro V com a RTX 4050, nenhum dos dois tem essa tampa aqui. Mas tanto o Loki quanto o Acer também tem uma coisa a menos do que ele. Não é só a questão da construção. Os dois não têm uma placa de vídeo que libera 100% da potência. E aí logo de cara você fala assim, pô, então eles são mais fracos do que esse daqui. De fato, na teoria eles são, mas principalmente o Loki com o i7 e a RTX 4050 não é tão fraco assim não, na verdade ele é até mais forte do que esse, mas daqui a pouco a gente chega lá. Então bom, primeira coisa diferente é a tampa de metal, como eu falei, o único dessa categoria. Se a gente pegar, ele está custando hoje por volta dos R$6.800, mais ou menos no Mercado Livre, às vezes varia o preço para cima, para baixo, mas vocês estão vendo aí o menor preço, né? Se a gente compara com o Loki, que na minha opinião é o principal concorrente dele, o Loki está custando por volta dos R$6.000, então ele é mais barato do que esse, mas ao mesmo tempo, esse daqui já ganha por ter uma tampa de metal, né? Mas não é só tampa de metal que ele tem a mais não. Como eu falei, ele tem ótimas conexões, incluindo aqui USB-C duas, né? Com Thunderbolt 4. Isso aqui é interessante demais porque nós temos realmente uma belíssima USB-C e, claro, né? Vocês sempre perguntam, pô, além de transmitir dados e imagem, né? Vocês sempre perguntam se essa USB-C carrega o notebook. Então eu tô aqui com ele na mesa e vocês vão ver aqui agora, eu vou colocar um cabo aqui, ó, para carregar. E sim, ela carrega o notebook, olha só, já começou aqui a carregar. Mas é apenas na USB-C mais para baixo aqui. Na USB-C de cima, que é a que indica Thunderbolt 4, ele não carrega, pelo menos todas as vezes que eu coloquei, ó, ele não carregou. Então, a Thunderbolt 4 não carrega, mas a de baixo, o USB-C, carrega sim o notebook. E é bem legal porque você pode carregar o notebook via USB-C e você não perde a USB-C, porque ele tem duas. Então você pode carregar ele e ainda transmitir dados ou imagem com esta outra. Então assim, muito top de conexão. É o único dessa categoria também que tem duas USB-Cs e uma, inclusive, sendo Thunderbolt 4, né? Muito bom. Temos USB tipo A, aqui olha, USB tipo A. Temos duas USB tipo C, saída HDMI. Temos entrada RJ45 de internet, a entrada proprietária para carregar o notebook e na outra lateral mais uma USB tipo A, né? Ué, cadê a entrada? Ah, tá. E aqui também temos a entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Então ele é muito completo em conexão. Isso é um ponto muito positivo. Um outro ponto muito positivo é que quando a gente abre esse notebook, né? Sim, ele abre só com uma mão, olha só. Muito rápido para ligar a tela, né? Vou desbloquear aqui, olha, já desbloqueou. A tela dele não abre tanto, ela só vai, né,
neste nível de abertura aqui, depois ela trava, ela não abre 180 graus, enfim, ela abre basicamente isso aqui que vocês estão vendo. E o teclado já é uma coisa legal, é o mesmo padrão TUF do TUF F15. É um teclado retroiluminado, RGB e é customizável, dá para você customizar. Não é individual, é uma zona só, mas você consegue customizar. E claro, o WASD aqui transparente, né? Bem bonitão aqui o WASD transparente, aquele padrão de teclado que a gente já conhece da TUF, que eu gosto muito, porque ele é meio emborrachado, é uma coisa bem gostosa aqui de teclado, olha só o barulhinho dele, ó. Achei bem bacana. Tem aqui as teclas de função, que já tem função definida, mas você pode personalizar se quiser. E o botão Power aqui separado do teclado, que também é um ponto bem positivo, né? Quando a gente abre aqui a tela, a gente tem esse design que a tela vai para baixo e aqui é vazado no meio. Então, o ar não bate na tela, o ar quente sai exatamente por baixo da tela. Isso também é muito bom. E por ter 16 polegadas, né, ele é um pouco mais altinho do que um notebook de 15, mas bem pouca coisa. Na verdade, ele ganha muito porque ele não tem bordas, ó, quase, é borda muito fina, tanto na lateral como aqui embaixo. Ponto positivo também. E além de não ter muitas bordas, né, essa tela dele é de 16 polegadas, 144 Hz, IPS, excelentes cores, olha que tela bacana, né, um brilho bem legal também. Então tá aqui, acho que no momento tá com brilho no máximo, deixa eu ver. Ó, tá com brilho no máximo, mas tem muita luz aqui no estúdio, então é uma tela muito boa, mas não tem certificação 100% sRGB. É uma tela que sim, dá para trabalhar com imagem, com foto, com vídeo, etc, mas ela não tem a mesma certificação de fidelidade de cor que o Lenovo Lock tem, o Essential, né? Esse aqui não tem essa certificação. Pode ser um ponto negativo? Cara, assim, para quase ninguém, tá? É realmente para uma pessoa muito específica que precisa trabalhar com uma imagem, vídeo profissional e ela quer ter aquela certificação 100% sRGB, que é uma tela mais calibrada. Você botar lado a lado, essa pessoa pode ser que identifique que a tela do Lock é melhor. Mas para nós aqui, meros mortais, a maioria das pessoas isso não faz diferença, mas eu preciso dizer, né? Vai que você é a pessoa que está buscando um notebook 100% sRGB, essa tela não tem isso. Porém, como eu falei, de resto é absolutamente excelente, né? Uma tela Full HD e é uma tela que, olha só, tem G-Sync, tem até o adesivo aqui, ó, G-Sync. Significa que ela tem uma tecnologia que é ligada direto na placa de vídeo. E isso faz com que você consiga sincronizar os quadros do jogo com a tela, evitando tearing, né? Que é quando o jogo tá mandando um FPS diferente da taxa de atualização e a imagem fica meio quebrado quando você olha para os lados. Tipo essa imagem aí que vocês estão vendo. Quando olha para o lado, né, fica esse quebrado. Então, isso não é muito legal. Essa tela tem essa tecnologia. Muito bom. Como ela tem essa tecnologia, para essa tecnologia funcionar, a placa de vídeo do notebook tem que estar ligado diretamente nessa tela. Isso significa que tem que ter outra tecnologia, que se chama NVIDIA Optimus, que é uma tecnologia que você consegue definir se você quer que a placa de vídeo do notebook esteja 100% ligada nessa tela ou se o notebook decide por si próprio quando ligar a placa de vídeo ou quando não usar a placa de vídeo. Porque notebooks gamers, né, tem tanto a placa de vídeo como o processador. E no processador tem uma placa de vídeo integrada, que é bem básica, é só para tarefa básica. Mas todo notebook gamer utiliza a placa de vídeo do processador para economizar energia quando você não está precisando. Porém, em alguns momentos quando você precisa, às vezes o notebook está meio confuso, não sabe se desliga a placa do processador e liga a placa dedicada, não sabe o que faz. Então, nessa situação aqui, você consegue definir para o notebook o que faz. Vocês estão vendo aí o take, é só abrir o painel da NVIDIA e tem lá NVIDIA Optimus. Você pode selecionar GPU NVIDIA apenas e aí ele vai ligar somente a placa de vídeo nessa tela, você não vai ter delay, não vai ter gargalo. Isso aqui é coisa de notebook gamer sério mesmo e é muito bom quando tem, isso aqui é maravilhoso, excelente que tem. Então assim, muito top mesmo. Então vocês estão vendo, em construção é bem legal, na parte de dentro e todo o resto do notebook é todo de plástico, tá? Tanto aqui no palm rest, tudo isso aqui é plástico. E claro, temos aqui também o trackpad, que é um tamanho bem legal, não é muito pequeno não, é um tamanho bacana, até que bem grande na verdade, funciona muito bem, é bem sólido, não faz barulho, ó, mesmo na hora de clicar o barulhinho dele é bem gostoso, ó, bem legal mesmo, então tá aqui muito aprovado em construção, não tem muito o que falar. Ah, e claro, ele também tem uma webcam aqui, né? Nessa partezinha aqui tem uma webcam. Agora, a grande questão desse notebook é, primeiro, ele tem uma RTX 4050. É uma placa já da série 40 da NVIDIA, é uma placa mais forte do que as 3050, tem mais núcleos, além de já ter as novas tecnologias da NVIDIA, como o DLSS novo, Frame Generation e etc. Isso é muito legal, mas tanto o Lenovo Lock como o Acer Nitro V com a RTX 4050 também tem a mesma placa e as mesmas tecnologias. Porém, aqui tem uma pequena diferença, que é o quanto máximo de potência ela consegue entregar. No caso do Lenovo Lock Essential, são 65 watts, do Acer Nitro V, 75.
E aqui 140 watts. Sim, é basicamente o dobro de potência máxima de calor que ela consegue liberar a mais do que esses outros dois. Esse TDP é uma unidade de calor. Quanto mais calor a placa libera, maior esse número. E quanto mais calor a placa libera, significa que ela está usando mais potência, porque quanto mais potência, mais calor. Lembra daquelas aulas lá da escola? Todo trabalho gera calor. Pois é, quando a placa de vídeo está lá trabalhando, ela está gerando calor, ela está esquentando o notebook. Então, quanto maior esse número, significa que ela esquenta mais, mas que ela está liberando mais potência. Deu para entender? Não é porque esse notebook tem 140 watts de TDP que a placa de vídeo dele é o dobro da potência do Loki, por exemplo. Não, não é isso que quer dizer. Só quer dizer que ela é mais potente. Se é o dobro da potência, se é 10% a mais, 20% a mais, aí a gente vai ver já na hora de fazer os testes em jogos e benchmark. Mas fato é, essa placa dele não é limitada, ela é 100%, ela libera 100% da potência, bem mais do que a do Lenovo Lock e a do Acer Nitro V. E claro, além disso, ela tem 6 GB de VRAM, até aí é o padrão, e ele também tem um processador um pouco diferente. Aqui não é um i5, na verdade é um Core 5 210H. Tá vendo aqui, olha? Ele não fala Intel i5, é um Intel Core 5. Esse Intel Core 5 210H foi lançado no final de 2024, então faz pouco tempo, faz menos de um ano, e ele veio para ser o substituto do que seria, por exemplo, o i5 12450H e 13450H. Ele está ali próximo daqueles mesmos processadores, que é o processador do Acer Nitro V de entrada, por exemplo, né? Então, não espere ser um baita de um processador. Na verdade, não é um baita de um processador, mas também não é um processador ruim, é um processador ok, é o mediano e é o mínimo que eles poderiam ter colocado aqui. Eles poderiam escolher esse Core 5 210H, que já tem tecnologia nova, arquitetura nova, ou ter colocado o 13450H, que é do Acer Nitro V, e eles são muito próximos, é basicamente o mesmo desempenho. Então, logo de cara, você já percebe o seguinte, ele tem uma placa de vídeo melhor que a do Acer e melhor que a do Loki, mas ele tem um processador pior do que o do Loki. O Loki vem com o i7 final HX, que é o i7 12650HX, ou é 640? Bom, tá aparecendo aqui para vocês. Mas o do Loki é o 12650HX. Ele é bem mais forte, além de já ser um i7. Tem mais núcleos, né? Aqui nós temos 12 threads, que são núcleos virtuais, enquanto no Loki nós temos 20 threads. Então, realmente, o Loki tem um processador muito melhor do que esse e ele é mais barato. Já o Acer Nitro V com i5, né, que é o 13420H, vocês vão ver que é bem próximo desse processador, então tá bem páreo ali. Mas realmente, quando a gente compara com o Loki, por mais que essa placa de vídeo dele aqui seja melhor, vocês vão ver que o Loki consegue ser em algumas situações até mais forte. Mas bom, sem enrolação, vamos começar falando desse notebook para trabalhar. Bom, para trabalho, vai depender muito do trabalho que você for fazer. Vocês estão vendo aí eu editando vídeo, o Premiere aberto. Premiere é uma edição, é um aplicativo de edição de vídeo que utiliza muito processador. Então, depende do que você for fazer da sua vida, por exemplo, você vai trabalhar com uma renderização 3D, você vai fazer uma animação 3D. Tanto o processador quanto a placa de vídeo importa muito. E aqui você tem uma baita placa, uma RTX 4050, que não é limitada. Então vai fazer muita diferença, ele vai ser bem mais forte para isso do que um Acer Nitro V, do que um Lenovo Lock, por exemplo. Mas se você estiver fazendo uma aplicação que utiliza só processador ou mais processador do que placa de vídeo, ele vai se sair bem sim, só que o Loki talvez seja até melhor. Na hora de editar o vídeo no Premiere, o nosso projeto base de 3 minutos, obviamente ele leva de letra, não trava nem nada. Dá para colocar muito efeito e vai tranquilo. Na hora de renderizar esse projeto de 3 minutos, ele renderizou em 1 minuto e 14 segundos. O que é excelente, é um ótimo tempo. Lembrando, o Lenovo Lock Essential com a RTX 4050 renderizou esse mesmo vídeo em 1 minuto e 15 segundos, então é 1 segundo a mais, tá dentro da margem de erro, é basicamente o mesmo tempo, tá? Eu tô falando isso porque às vezes se eu renderizar de novo, pode ser que o Lock faça 1,14, pode ser que faça 1,13, então tá dentro da margem de erro. Basicamente os dois renderizaram no mesmo tempo. O que prova que, pois é, ele tem uma placa de vídeo melhor, que ajuda muito na hora de renderizar o vídeo, mas o Loki, apesar de não ter uma placa de vídeo que libera 100% da potência, tem um processador melhor. Então, no fim, eles ficam equilibrados nesse sentido. Quando a aplicação utiliza muito processador ou processador e placa de vídeo juntos, ele não ganha dos concorrentes, ele fica bem próximo. Inclusive, vocês querem um comparativo dele com o Loki, com a RTX 4050, que eu acho que é o principal concorrente dele. No começo do vídeo e antes de gravar, eu achava que ele ia concorrer com o Acer Nitro V com a RTX 4060, aquele novo que acabou de sair, que custa por volta dos R$ 7.500. Mas não,
O Acer Nitro-V com a RTX 4060, apesar de não ter toda essa construção bacana, o teclado RGB, nem tecnologias como o G-Sync, o Acer Nitro-V com a RTX 4060 é muito mais forte do que esse notebook. Ele tem uma placa de vídeo muito mais forte e um processador muito mais forte. O principal concorrente dele realmente são outros notebooks com a RTX 4050. E aí pode ser que ele seja uma opção muito interessante, pode ser que não, depende do que você procura. Esse vídeo está ficando bem longo, mas em resumo, para trabalho, esse notebook é excelente. Ele vai ganhar sim do Lenovo Lock, mas em algumas situações específicas, em outras ele vai ser igual. Ele não perde muito para o Lenovo Lock, a não ser que a aplicação utilize só processador e muito processador. Um exemplo disso, por exemplo, é uma renderização 3D no Blender utilizando o processador. Eu fiz um teste de benchmark e ele dá uma pontuação como se o processador estivesse fazendo um render 3D. Quanto maior a pontuação, melhor. Bom, no Blender ele conseguiu 109 pontos nesse Core 5, isso aqui realmente é muito pouca coisa. Se a gente comparar mais uma vez com o Lenovo Lock com a RTX 4050 e o i7 12650HX, ele faz 186 pontos no Blender. Isso é muita coisa a mais, não é pouca coisa não, tá? É muita coisa, o que prova que o processador do Lock é bem melhor do que esse. E aonde isso vai fazer diferença para você? Na hora de jogar jogos que utilizem muito processador, como CS, Valorant e até mesmo, dependendo, até um Warzone, por exemplo, pode ser que faça diferença e que o Lock rode melhor, porque o processador dele libera bem mais potência, tem muito mais núcleos, enfim. Falando em jogar, eu consegui jogar aqui tranquilamente, vocês estão vendo aí Cyberpunk, roda tranquilo a 70 FPS com tudo no alto, DLSS ligado e Frame Generation ligado. E as temperaturas dele, mesmo no Cyberpunk, depois também fazendo teste em jogos, bom, se mantém na média dos 90 graus, então ele é bem mais quente também do que os concorrentes. Os TUF geralmente são quentes, tá? Então você pode esperar jogando temperaturas de processador mais do que 90 graus. Ele não faz tanto barulho assim e também não esquenta tanto nesta região aqui de baixo, afinal de contas é bem grande aqui o Palm Rest, né? Na região aqui de cima ele esquenta assim um pouco. Não é um notebook problemático, tá? Ele não chegou a passar dos 100 graus, nem longe. Ele nem triscou nos 100 graus, na verdade. O máximo de temperatura ali foi em torno de 96, 95 graus. Mas, em média, quando você está jogando jogos mais pesados, ele fica acima dos 90 graus. Então, ele é um notebook quente, mas, assim, não é nada que seja um defeito. Na verdade, é uma característica dos TUFs mesmo, né? Não é nem defeito nem qualidade, é só os TUFs geralmente são mais quentes do que a concorrência mesmo. Falando em ser mais quente, eu também fiz o teste do Red Dead Redemption, o benchmark do Red Dead no Ultra, com DLSS no modo qualidade. E ele conseguiu 63 FPS de média, o que é excelente, quer dizer, a gente consegue jogar qualquer coisa hoje em dia. Se rodou Red Dead Redemption com tudo no máximo, no talo, e DLSS ligado no modo qualidade a mais de 60 FPS, significa que sim, é um notebook qualificado para rodar qualquer jogo que você queira hoje em dia com tudo no alto, ele vai rodar. Mas, mais uma vez, se a gente comparar com o Lenovo Lock, com a RTX 4050, o Lock conseguiu mais de 70 FPS de média, maior do que esse daqui. Pois é, ele conseguiu mais FPS, mesmo a placa dele sendo limitada. Por que isso aconteceu? Porque o processador do Lock é melhor. Mas nem toda situação isso vai acontecer. Em jogos que utilizam mais placa de vídeo, aí a coisa se inverte. No Black Myth Wukong, por exemplo, com gráfico médio, né, o original do jogo, e DLSS ligado e Frame Generation ligado, o Asus TUF F16 conseguiu 111 FPS de média no Black Myth, o que é menos do que o Lock conseguiu. O Lock conseguiu 105 FPS, então tá vendo? Se a gente vai para jogos que utilizam mais placa de vídeo, aí esse daqui sai na frente, então você tem que ver a aplicação que você quer usar. De modo geral, eu posso ser bem sincero, não importa muito, você tem que comprar porque você gostou. Faz diferença para você ter G-Sync, ter NVIDIA Optimus, ter duas USB-Cs, ter uma construção diferente, um teclado RGB? Faz diferença? Se faz diferença, eu acho que vale a pena pagar um pouco a mais, R$800 a mais, por exemplo, às vezes até R$1.000 a mais, R$800 a mais, e no Asus TUF F16 ele tem uma construção melhor. Ele não vai ser pior do que o Lenovo Lock, né? Eles são iguais, na verdade. O Lenovo Lock compensa em não ter uma construção para ter um processador um pouco melhor, mas na prática, posso ser bem sincero, no dia a dia, você vai usar o notebook, eles vão ser basicamente a mesma coisa. Você não vai perceber esses FPS de diferença. Você não vai perceber uma diferença tão grande porque um renderizou o vídeo em 1 segundo a mais do que o outro. Então assim, eu acho que ele é bem próximo do Lenovo Lock. Ele é mais caro sim, mas ele tem uma construção melhor, conexões melhores, teclado melhor. E isso aí vai de você. Faz diferença pra você? Se faz, compra ele. Se não, economiza, vai no Lock, você não vai estar perdendo nada também. Outro teste que eu fiz aqui foi o Horizon Zero Dawn, um jogo que utiliza bastante aqui também
placa de vídeo e ele conseguiu 129 FPS de média, gráfico original em Full HD. Para finalizar também, isso é para vocês terem aí noção dos dados e comparar também com os outros notebooks que já passaram no canal, eu fiz o teste do 3D Mark, que é uma renderização 3D também, que utiliza muito a placa de vídeo do computador. No 3D Mark, ele conseguiu 1.706 pontos. E aí, só para efeito de comparação, o Acer Nitro V com RTX 4050, né, que é bem mais barato, conseguiu 1.628 pontos. Mas aí por quê? Tendo a mesma placa de vídeo, o Acer é capado. Então a gente percebe que sim, essa placa entrega mais potência e no 3D Mark, por exemplo, ele consegue mais pontuação do que aqueles notebooks que não tem placa ilimitada, né, que tem a placa capada. Então, sim, é um notebook que na teoria ele é mais forte, mas na prática ele acaba sendo a mesma coisa em relação à potência do que os concorrentes, principalmente do que o Lenovo Lock, o RTX 4050 e i7. Mas ele ganha, ele tem construção melhor, ele tem uma tela muito boa de 16 polegadas, ótimas tecnologias, um bom teclado e boa conexão. Mas aí vai de você. O que você prefere? Prefere pagar para construção? Prefere pagar só para ter desempenho? Quer custo-benefício? É aí que você vai ter que decidir. Eu vou deixar o link dele no valor mais barato aqui na descrição e também do Lenovo Lock com o i7 e RTX 4050. Confere o valor dos dois, compara e vê o que é melhor para você e compra aí para ser feliz. Tamo junto? Belezinha? Se você se interessar nele, como eu falei, o link tá aqui embaixo, entra no grupo de ofertas para ficar ligado em promoção dele e comenta aqui também quais os próximos vídeos que você quer ver com ele aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, tamo junto galera, deixa o like, valeu e falou!